Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior, retas perpendiculares. Só que nesta aula, nós vamos tentar resolver algumas questões. Na aula passada, apenas houve explicação. Nós entendemos qual a diferença da reta perpendicular, porque ela forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e as retas concorrentes, elas formam ângulos menores do que 90 graus. Então, há uma diferença entre elas. A reta perpendicular, ela forma exatamente um ângulo de 90 graus. Como nós podemos observar aqui nesse desenho, certo? Então, ela forma o ângulo de 90 graus, forma também um triângulo. Nesse triângulo, nós podemos ver que o ponto C formou o ângulo de 90 graus, é onde há o encontro das retas R e S, e elas se tornam perpendiculares. O ponto A formou um certo ângulo, e o ponto B formou outro ângulo, certo? O ângulo B, só lembrando, ele é a soma, observem, do ponto C mais o ponto A, ok? O ponto C é 90 graus, o ponto A eu usei beta. Então, ele ficou 90 graus mais beta. É o ângulo externo do ângulo B, ok? Então, vamos aqui dar uma olhada nos exemplos. Primeiro exemplo. Obter uma equação geral da reta S, que passa pelo ponto P, 2 e menos 3, e é perpendicular à reta R, x mais 2y mais 5 igual a zero. Vamos entender? A questão está pedindo uma equação geral da reta, certo? Então, o que ele quer? Uma equação geral. Então, eu já sei que no final, depois que eu fizer isso aqui, eu vou apelar para a equação geral da reta. Ele disse que essa equação geral da reta S, a reta S ela passa pelo ponto 2, onde x é 2 e y é menos 3. E ela é perpendicular. Então, já vou fazer de uma maneira diferente, certo? E aqui nós temos a nossa equação da reta R. Observem que essa equação ela está da forma geral, x mais 2y mais 5 igual a zero. Então, ela está na forma geral. Para ficar mais fácil, nós vamos pegar essa equação e colocar ela na forma reduzida, certo? Vamos deixar o y no primeiro membro e tanto o x como o 5, vamos colocar eles no segundo membro, certo? Como eles são positivos, eles passam para o segundo membro negativo. Então, ficou da seguinte forma: 2y é igual a menos x com menos 5, certo? E o que é que vai acontecer com esse 2? Ele vai passar para o segundo membro. Como ele está junto do y, ele está multiplicando. Quando ele passa para o segundo membro, para depois da igualdade, ele passa dividindo. Então, observem como vai ficar aqui. Nós temos menos x com menos 5 dividido por 2. Eu acho mais interessante fazer dessa outra maneira. Não está errado, viu? Mas pode ser dessa outra maneira aqui, ó, tanto que eu coloquei o ou. Menos x sobre 2 e menos 5 sobre 2. Esse 2 aqui, ele pertence a esses dois números. Só que aqui ele fica mais organizado, certo? Então, vocês podem observar, ó, o coeficiente angular é menos 1 sobre 2. Lembrem que na frente de qualquer letra, de qualquer incógnita, nós temos o número 1, ok? Então, o que é que eu percebo? O coeficiente angular dessa reta aqui, ó, R, é menos meio, menos 1 sobre 2. Aí, vamos lembrar da explicação da aula anterior? Se o coeficiente angular de uma reta, ele é um determinado valor, nesse caso aqui é menos 1 sobre 2, o coeficiente angular da outra reta, ele vai ser o oposto, certo? E não só o oposto, ele vai ser o oposto do inverso. Então, se aqui é menos 1 sobre 2, eu vou inverter esse número, vai ficar 2 sobre 1. E a gente sabe que 2 sobre 1 é 2. Então, o inverso é 2 e o oposto do negativo é positivo. Então, se o coeficiente angular da reta R é menos meio, menos 1 sobre 2, o coeficiente angular de S será 2, certo? O oposto do inverso do coeficiente angular de R
será 2. Entendido até aqui? Lembrem, 2, certo? Vamos continuar. Então, para que as retas RS sejam perpendiculares, o coeficiente angular de S deve ser o oposto do inverso do de R. Então, foi o que nós fizemos aqui. Ó. Vamos trabalhar com coeficiente 2. Lembrem que lá na questão, disse que a reta S passa pelo ponto 2 e menos 3. Então, 2 é x, menos 3 é y, certo? Aí, vamos usar aqui, ó, observem o mouse, sempre. Vamos usar essa formulazinha da equação geral da reta. Y menos y1 é igual a m, que é o coeficiente angular, vezes x menos x1. Então, x1 é 2, y1 é menos 3, certo? Vamos só substituir, ó. Esse y aqui nós repetimos, menos, que já é da fórmula, menos 3, certo? É igual, o coeficiente angular de S, da reta S, é 2, ok? Vezes x, substituir x1 é 2. Repito o sinal de menos e substituo x1 por 2. E agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Menos com menos é mais. Então, vamos deixar aqui y mais 3. E aqui, como vocês já sabem, nós vamos pegar esse 2 vezes x, que vai ser 2x. E 2 vezes menos 2, que será menos 4. Observem que aqui já está pronto, ó. Menos com menos, mais 3. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos organizar. 2x menos 4 vai permanecer aqui. Então, nós vamos pegar tanto y como menos 3 e vamos trazer eles para o outro lado. Então, o y vem negativo e o 3 também vem negativo, certo? O que é que a gente conclui aqui? Eu esqueci aqui do sinal de igual a zero, mas tudo bem. O que é que nós percebemos? Vamos agora reorganizar. Ó. 2x menos y, menos 4 com menos 3 dá menos 7. Por quê? Sinais iguais somam e repetem o mesmo sinal. Concluímos aqui, ó, a equação geral da reta. Que reta? Da reta S, que é perpendicular à reta R. Entendido esse ponto, vamos dar uma olhada agora no segundo exemplo. Qual é a equação reduzida, não quero mais geral, certo? Quero reduzida, da mediatriz do segmento AB, dados o ponto A, x é 3, y é 9, e o ponto B, x é 1 e y é 5, certo? Então, vamos lá, vamos entender o que é mediatriz. Lembrem que mediatriz é aquele ponto que fica no centro do nosso triângulo, certo? É o ponto médio. Então, vamos usar a fórmula do ponto médio, já que a gente está falando aqui de uma mediatriz, certo? A fórmula do ponto médio, como nós lembramos, vocês lembram de média aritmética? Média aritmética, o que é? Eu pego os dois números, ou 3 ou 4, quantos forem, e divido pela quantidade de números que eu tenho. Então, nesse caso, ó, se eu tenho 2x e eu tenho 2y, então eu pego ó, os 2x, somo e divido por 2, que é a quantidade que tem em cima. Do mesmo jeito aqui, ó, pego os 2y, somo e divido pelos 2. Então, xa, como a gente viu aqui, é 3. xb, como vimos aqui, é 1. 3 mais 1, 4. Dividido por 2, 2. Certo? YA mais YB. Vamos agora fazer a média desse aqui. YA, 9. YB, 5. 9 com 5, 14. 14 dividido por 2, 7. Ok? E esse 3 aqui, eu não sei o que ele está fazendo aqui, mas eu vou providenciar que ele saia. Então, vamos lá. O ponto médio, pessoal, é 2, x é 2 e y é 7. Descobri o ponto médio, agora eu vou descobrir o coeficiente angular, certo? O coeficiente angular, nós sabemos que é YA menos YB, dividido por XA menos XB.
Então, nós temos 9 menos 5, dividido por 3 menos 1. 9 menos 5, 4. 3 menos 1, 2. 4 dividido por 2, 2. Então, o coeficiente angular do segmento AB é 2, ok? Se o coeficiente angular de AB ou da reta S é 2, então o oposto dele seria menos 2, né? O inverso dele é 1 sobre 2. Por quê? Abaixo de 2 nós temos 1. Quando nós vamos inverter, o 2 desce e esse 1 sobe. Observem que foi feito isso aqui. Ele é positivo, então aqui, ó, coloquei o sinal negativo, certo? Então, vamos trabalhar com esse aqui, ó, coeficiente angular menos 1 sobre 2, ok? Ponto médio é 2,7, coeficiente angular é menos 1 sobre 2. Então, vamos usar agora a formulazinha da equação geral. Depois a gente reduz. Vamos substituir. Y menos, olhem aqui, ó, Y1 é 7. Coloquei aqui. Igual, M é o coeficiente angular. Olha ele aqui, ó. Menos 1 sobre 2. Vezes X, repito, menos, repito. X1, quem é? 2. Coloquei ele aqui. Então, Y menos 7, eu vou ter aqui, observem, 1 vezes x, menos 1 vezes x, menos x, sobre 2. 1 vezes menos 2, ó, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, mais 1. Menos com menos, mais. 2 dividido por 2, 1. Certo? Agora, o que é que nós vamos fazer? Organizar. Até porque, vamos deixar aqui todos, ó, separados. Deixa o y. Lembra que ele pediu a equação reduzida. Então, se ele pediu a equação reduzida, o y fica separado de todos, fica no primeiro membro. Peguei esse menos 7 e joguei aqui no segundo membro. Então, eu tenho x sobre 2 menos x sobre 2, mais 1, mais 7. Então, eu vou ter y é igual a menos x sobre 2, 1 com 7, 8. Que equação é essa? A equação reduzida da mediatriz R. A equação reduzida dela vai ser menos x sobre 2 mais 8, ok? Eu aconselho que vocês façam as anotações desses exemplos no caderno, porque aí fica mais prático o acompanhamento aqui no vídeo. Bons estudos, qualquer dúvida eu estou à disposição para ajudar todos vocês. Até a próxima aula, pessoal!